E aí? Tá, bora começar então a falar de tecido muscular. Primeiro de tudo, a gente não tá com o objetivo de esgotar o assunto, até porque não daria, né? Visto que eu tava dando uma olhadinha aqui no Amabs, só para saber mais ou menos o que que eu tinha que falar, é... e é bem básico mesmo, essas coisas são bem básicas. Quando você estiver na faculdade no ano que vem, você vai ver que tudo isso que você falou, que a gente vai falar aqui agora, algumas coisas são mentira, não acontecem, e outras coisas, eles pulam tudo, falam 10% do que acontece, bem resumido mesmo. E é isso que é o terceiro ano, pré-vestibular. As pessoas, no geral, não precisam de saber de tudo tão aprofundado, beleza? E a gente vai falar aqui, então, dessas coisas. Então, muita coisa, estou explicando isso por quê? Porque muita coisa, às vezes você não entende como acontece o processo. A gente só entende o início e o resultado final. E é exatamente isso mesmo que eles querem de você agora. Então, muita coisa você vai ficar sem resposta. Você pode até me perguntar e eu te respondo, mas seria mais curiosidade, né? Então, exatamente por isso que muita coisa a gente não vai falar. Então, ano que vem, quando você estiver na faculdade, você não vai ficar pensando, ah, Guilherme não sabia disso, ou não quis me falar. Não, eu não quis falar mesmo, porque isso não vai ser cobrado de você agora. Beleza? Bom, eu tava pensando até em construir um quadro, escrever alguma coisa e tal, mas acho que não faria muito sentido. Até porque eu acredito que a maioria das coisas que a gente vai falar aqui agora, você já saiba, assim, tem uma noção ou saiba os conceitos, só não entende muito bem como acontece a coisa toda. Então eu prefiro explicar. E aí qualquer coisa você pode ir voltando, pausando, para isso que serve o YouTube. É, Ou então, se você ainda ficar com dúvidas, você manda mensagem que eu respondo. Beleza? Tá, então vamos lá. Tecido muscular. Lembrando que é tecido muscular e não sistema muscular, que são coisas diferentes. A gente vai falar aqui só de tecido muscular. Beleza? Então, começando. Tecido muscular. Bom, o tecido muscular fica aonde? Nos músculos, certo? E os músculos são compostos do quê? Os músculos são compostos de tecido muscular e tecido conjuntivo, principalmente. O tecido muscular a gente vai falar sobre ele agora o tempo todo, mas para que serve o tecido conjuntivo, que está junto com o tecido muscular nos músculos? Ele serve para dar sustentação, para nutrir o tecido muscular, né? Assim, nutrir diretamente, claro. Para também, quando a gente for falar de contração, você vai entender melhor, mas ele faz com que a força de um músculo, né, vá se disseminando para os outros músculos e por aí vai. Para as outras fibras, aliás, ok? Mas vamos lá começar então. Quais são os tipos de tecido muscular? Existem três tipos de tecido muscular: tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular estriado cardíaco e tecido muscular liso. A gente vai falar a maior parte do tempo sobre o tecido muscular estriado esquelético, que é o principal aqui. Bom, o tecido muscular estriado esquelético é aquele que está junto dos músculos, propriamente dito. Ele é o que tem o controle voluntário, ou seja, nós controlamos ele. Umas pessoas têm mais, outras pessoas têm menos, e é ele que pode ser aumentado ou diminuído com atividade física, academia, essa coisa toda, beleza? Do que ele é composto então? O tecido muscular estriado esquelético, a gente está falando só dele agora, tá? Ele é composto de fibras musculares. Fibras musculares. Essas fibras musculares são as células do tecido muscular, ok? E elas são chamadas de miócitos, ok? Miócitos são as fibras, que são as células do tecido muscular. Então, o tecido muscular é composto de fibras, composto de miócitos. Esses miócitos, eles percorrem o músculo de ponta a ponta. Então, de um lado até o outro do músculo, você tem um miócito, ok? Na verdade, vários miócitos, ok? Mas eles vão de uma parte até a outra. Percorrem toda a extensão do músculo, tá? Como o próprio nome já diz, é um músculo, tecido muscular estriado esquelético. O que são essas estrias? Essas estrias, a gente vai falar daqui a pouco o que são, mas tem que saber então que é um músculo estriado, ou seja, ele possui estrias transversais. Então você tem um miócito assim e você tem as estrias cortando ele assim, transversalmente. Beleza? Ok, então vamos falar agora desses miócitos mais especificamente. Esses miócitos, lembra, miócito é a fibra muscular, ok? A fibra.
que compõem o tecido muscular. Esses miócitos, eles são um sincício. O que é um sincício? Um sincício é como se fossem várias células fundidas em uma célula só, ok? E é por isso que o miócito possui vários núcleos ao longo dele. De uma ponta até a outra, ele possui vários núcleos, ele é multinucleado, ok? Por quê? Exatamente por isso, porque ele é como se fosse várias células que se fundiram formando só uma, que é o miócito. Então, ele é multinucleado exatamente por isso, ok? E o tamanho dele, do miócito, varia conforme o músculo, ok? E a quantidade de núcleos que tem no miócito também varia conforme o tamanho dele. Ou seja, um músculo grande possui uma fibra maior, logo possui mais núcleos, ok? Enquanto um músculo pequeno possui uma fibra menor, então possui menos núcleos. Ou seja, a quantidade de núcleos é variável, ok? É isso que eu quero dizer. Esses miócitos, eles são originados na vida embrionária de uma célula chamada mioblastos. Então, vários mioblastos, né, vão surgindo, se fundem, formam um miócito. É assim que acontece. Beleza. Além do núcleo, claro, ele possui também o citoplasma, entre outras organelas. Só que nos músculos, essas estruturas recebem um nome particular, um nome peculiar que só tem nos músculos. Então, a membrana plasmática das células musculares, ou seja, dos miócitos, é chamado de sarcolema. Enquanto o citoplasma é chamado de sarcoplasma, ok? E o retículo endoplasmático, né? O retículo não granuloso, retículo endoplasmático não granuloso, é isso aí. O retículo endoplasmático não granuloso, ele é chamado de retículo sarcoplasmático, ok? Isso no músculo. Então, no músculo você tem a membrana plasmática, que é chamada de sarcolema, o citoplasma, que é chamado de sarcoplasma, e o retículo endoplasmático não granuloso, que é chamado de retículo sarcoplasmático, ok? Essas são as principais, porque a gente vai falar a respeito da função de cada uma daqui a pouco, beleza? Então aí você tem que saber sobre isso agora. E aí, nesse sarcoplasma, ok? No citoplasma da célula, do miócito, você vai possuir duas proteínas principais, que vão ser muito abundantes, vão ter muitas, que são a actina e a miosina. Provavelmente você já ouviu falar. Elas são as famosas actina e miosina, e elas são responsáveis por fazer a contração muscular. Ok? Só que a actina e a miosina, no tecido muscular estriado esquelético, elas não estão organizadas de qualquer forma. Elas estão, desorganizadas. Elas estão organizadas, ok? E essa organização delas é assim, você tem aqui, suponho que isso aqui é a fibra muscular, e elas são organizadas assim, ó, uma do lado da outra, entendeu? Formando unidades entre a actina e a miosina. Elas formam unidades. Essa unidade é chamada de miofibrila. Então, miofibrila é a unidade formada pela actina e pela miosina, que são as proteínas que estão presentes no sarcoplasma, ok? E elas não estão desorganizadas, elas estão organizadas uma do lado da outra, ok? Por enquanto, é isso que você tem que saber. Bom, o miócito possui várias dessas unidades, uma do lado da outra. E é por isso que ele é chamado de estriado. Essas estrias que você vê na histologia, vou ver se eu consigo colocar aí, senão depois eu mando. Essas estrias que você vê na histologia, nas figuras aí, é exatamente essa divisão entre uma miofibrila e outra. O que é miofibrila? Uma unidade formada por actina e miosina, ok? Então você tem uma miofibrila do lado da outra, assim. E essa divisão aqui de uma com a outra é a estria, forma a estria que a gente consegue ver na histologia. Por isso que é chamado de, então, tecido muscular estriado.
porque você consegue ver essas estrias e diferenciar dos outros tipos de tecido, além de outras características, por causa dessa. Beleza? Bom, ok. Essas fibras, então, os miócitos, o músculo é formado por vários deles, só que, novamente, não é desorganizado, eles são organizados, ok? Então, um miócito, uma fibra muscular, ela é envolta, ok? Por uma membrana, e essa membrana é chamada de endomísio. Então, o endomísio recobre a fibra muscular. Uma fibra muscular é recoberta por um endomísio, ok? E aí, um conjunto com várias fibras musculares, ok? Ele também é envolto por outra membrana, que é chamada de perimísio. Então, o perimísio recobre um conjunto de fibras musculares, chamado de feixe, ok? Então, conjunto de fibras musculares a gente chama de feixe muscular. E esse feixe muscular é recoberto por perimísio, ok? E aí, um conjunto de feixes musculares que forma o músculo é coberto por perimísio. Epimísio, ok? Epimísio. Então, o epimísio recobre o conjunto de feixes musculares, tá? Isso é bem simples, eu vou mandar a imagem também. Então, uma fibra muscular recoberta por endomísio. Várias fibras musculares formam um feixe, coberto por perimísio. Vários feixes que formam um músculo é coberto por epimísio. Beleza? Fechou. E é o seguinte. Tá. Quando o músculo ele fica por cima do osso, certo? Os músculos ficam por cima dos ossos. Só que eles não ficam ligados aos ossos por onde eles passam. Eles só se ligam aos ossos em uma ponta e na outra ponta, ok? O que faz o músculo se ligar aos ossos é chamado de tendão. Então, os tendões ligam um músculo a um osso. Esse tendão ele é formado por tecido conjuntivo, certo? E da onde vem esse tecido conjuntivo? Vem exatamente desse endomísio, desse perimísio, desse epimísio, ok? Então, essas membranas que recobrem as fibras musculares, os feixes musculares e o músculo, eles formam os tendões, ok? Formam os tendões ligando o músculo ao osso. Beleza. Um pouco agora da função daquelas organelas que a gente tinha falado. Bom, o sarcolema ele vai envolver, é a membrana plasmática, ele envolve a fibra muscular, ok? E aí, esse sarcolema, ele vai mandar para dentro da célula muscular, ele está recobrindo a célula, ele vai mandar para dentro da célula muscular invaginações, ou seja, ele vai invaginar para dentro da célula muscular de tempos em tempos. E que tempos são esses? Exatamente da distância de uma miofibrila até a outra. Então, vamos lembrar, uma fibra ela é organizada com várias miofibrilas, uma do lado da outra. E aí você tem um espaço entre uma miofibrila e outra que forma a estria, visto na histologia. E é exatamente nesse espaço aqui, entre uma miofibrila e outra, que o sarcolema, ou seja, a membrana plasmática que recobre as fibras musculares, vai enviar para dentro aqui invaginações da própria membrana. Okay? Essas invaginações são chamadas de túbulos T. Túbulos T. E a gente vai ver a função delas daqui a pouco. Okay? Por enquanto, o que você tem que saber é isso, que a membrana plasmática, o sarcolema, manda invaginações para dentro da célula muscular, nos locais que ficam entre uma miofibrila e outra, e essas invaginações são chamadas de túbulos T. Beleza? Ok. E você tem o sarcoplasma, que a gente já disse, e o retículo sarcoplasmático. O retículo sarcoplasmático, a função dele é armazenar cálcio. Então, o retículo sarcoplasmático armazena cálcio. Ok? Para que serve esse cálcio? A gente vai falar daqui a pouco também, mas tem que saber por enquanto é isso, que ele armazena cálcio. No sarcoplasma, é importante lembrar, ele possui muitas mitocôndrias.
O tecido muscular ele é rico em mitocôndrias. Por quê? Qual a função da mitocôndria? A função da mitocôndria é gerar ATP. Gerar ATP. Para que serve o ATP? Para dar energia. Então, um tecido muscular, lógico, é um tecido que precisa de movimentação. Movimentação precisa de energia. Então, ele é rico em mitocôndria, ok? Então, o sarcoplasma das células musculares, dos miócitos, das fibras musculares, possui muitas mitocôndrias que geram o ATP. E, além disso, também possui glicogênio. Para que serve o glicogênio? O glicogênio serve para gerar o ATP. A mitocôndria usa o glicogênio, que é a fonte de energia, junto com oxigênio, né, entre outros fatores, e aí você vai estudar isso, se quiser eu posso chamar também, mas isso é outro assunto, não vou explicar isso agora, tá? Então, a mitocôndria vai usar o oxigênio e o glicogênio, que é a fonte de energia, para gerar o ATP. E o ATP vai ser usado na contração muscular, que a gente vai falar daqui a pouco, ok? Então, o sarcoplasma está rico em mitocôndrias e glicogênio, beleza? Ok. Além disso, o tecido muscular ele também possui vasos sanguíneos e nervos, tá? Esses vasos sanguíneos e nervos, eles vêm pro tecido muscular através do epimísio, aquela membrana que envolve o músculo. E aí, do epimísio, ela vai lançando também para dentro do tecido, né, várias arteríolas que se transformam em capilares, vários nervos, ok? Que vão para dentro dos feixes, ok? Dentro dos feixes, depois para as fibras, para cada fibra. Mas isso não é importante agora. Beleza. Vamos falar um pouco agora dessas miofibrilas, mais especificamente, ok? Para que servem, o que são novamente as miofibrilas? As miofibrilas são as unidades, ok? Que estão presentes nas fibras musculares, compostas por actina e miosina. Qual a função delas? Contração muscular. Então, elas são responsáveis pela contração muscular, ok? O tamanho delas, eu não sei se é muito importante para você no terceiro ano, mas enfim, tem 2,5 micrômetros. Cada miofibrila tem um espaço de 2,5 micrômetros entre uma e outra. A quantidade que tem numa fibra vai depender do tamanho da fibra, que depende do tamanho do músculo, né? Aquela velha história. Então, músculos maiores possuem maior quantidade de miofibrilas. Músculos menores possuem menos quantidade, ok? Essas miofibrilas, elas são uma unidade, que eu vou te mostrar aí também. E elas possuem várias delimitações, ok? A gente consegue ver isso também pelo microscópio, se eu não me engano só pelo eletrônico, tá? Mas enfim, elas possuem 5 faixas. Elas possuem 3 faixas brancas e 2 faixas escuras. Você tem uma faixa branca e uma faixa escura. Uma faixa branca, uma faixa escura e uma faixa branca. Ok? Então, sempre entre uma faixa branca, você tem uma faixa escura. Elas são delimitadas pelos chamados discos Z. Ok? Então, entre essas 5 faixas, você tem aqui um disco Z. E aqui um disco Z também. E esse aqui é aquele tamanho de 2,5 micrômetros que forma uma miofibrila. Beleza? Que é a unidade que compõe as fibras musculares, tá? Bom, essas 5 faixas, elas também têm nome, tá? Então, as 2 faixas laterais, brancas, são chamadas de banda I. Banda I. E elas são compostas somente por actina. Somente por actina. A actina, ela fica presa nessa linha Z que está aqui do lado. Ok? A actina fica presa à linha Z. E nessa banda I, clara, você só tem actina. Beleza? E na banda do meio, que ela é chamada de zona H. Zona H. Então, essa faixa branca do meio é chamada de zona H. E nela só tem miosina. Só tem miosina. E essas 2 faixas escuras, elas são chamadas...
Na verdade, as duas faixas escuras é o seguinte, você não tem um nome para as faixas escuras, mas você tem um nome que envolve essa faixa branca só com miosina e essas duas faixas escuras, que é a banda A. Banda A. Então, banda A é as faixas escuras mais essa faixa clara do meio. O que são as faixas escuras? As faixas escuras é um local em que você tem uma interseção com actina e miosina, mas elas não estão ligadas uma à outra, separadas. Actina e miosina, separadas, ok? Beleza, então, repetindo, banda I nas laterais, composto só por actina, zona H no meio, só de miosina, e banda A, que envolve essa zona H, só de miosina, mais essa região de interseção entre actina e miosina, ok? Bom, isso, é importante dizer, é quando a fibra, né, está relaxada, ou seja, não está contraída. Quando está contraída, muda de configuração, mas isso aí a gente vai falar lá quando a gente for falar da contração. Beleza? Bom, as moléculas de actina, elas estão presas na linha Z, como eu já disse. E é porque aqui é um pouco complicado explicar essa parte e aí você só tem que aceitar. Por quê? Porque quando você for estudar na faculdade, você vai ver que na realidade existem muito mais proteínas aqui envolvidas nesse processo. Porque você pensa, pô, a miosina está solta ali no meio? Não, ela não está solta, ela está presa em várias estruturas por várias proteínas, a actina também está presa, tem várias proteínas que compõem esse sistema aqui. Mas agora só interessa para a gente a actina e a miosina. Então, para você, a miosina está flutuando, tá? E a actina está presa na linha Z. Beleza? É isso por enquanto. Isso aqui é o sarcômero... eu esqueci de falar. E essa unidade, ela é chamada de sarcômero, ok? Então, de uma linha Z até outra linha Z, você tem o sarcômero, que é essa composição aí de actina, miosina, linha Z, banda I, banda H, banda A, zona H. Beleza? Isso aí é um sarcômero. Bom, uma coisa que eu vou explicar é o seguinte. A actina, na realidade, ela é composta por dois filamentos. Uma actina possui dois filamentos. Um filamento se enrola no outro, em forma de hélice, assim. Vai se enrolando assim um filamento no outro. E isso forma uma actina, ok? A actina é isso. Entre esses dois filamentos, você tem duas outras moléculas, chamadas de troponina e tropomiosina, ok? É isso que eu estou falando que você só tem que aceitar agora, porque depois você vai ver como funciona isso melhor, entendeu? Mas é isso por enquanto. Uma actina é composta por dois filamentos, que um se enrola no outro, e no meio desses filamentos você tem troponina e a tropomiosina, ok? A miosina, por sua vez, ela é uma molécula mais grossa do que a actina, muito mais grossa, ok? E ela é uma molécula alongada e na sua extremidade ela possui uma extremidade dilatada, formando tipo uma cabeça. Pensa num taco de golfe, aliás. É alongado e aí forma uma extremidade dilatada que curva um pouco assim para dentro. Ela é meio curvada assim, então é como se fosse assim, ó, ela curva, entendeu? Isso aqui forma o que eles chamam de cabeça da miosina. Então essa é a cabeça da miosina. E na hora da contração, o que acontece é exatamente uma interação entre a cabeça da miosina e a actina, ok? Então, na contração muscular, que a gente vai falar daqui a pouco, acontece uma interação entre a cabeça da miosina, que é essa extremidade dilatada e curvada, com a actina, que é esse filamento mais fino, ok? Ligado na linha Z. E aí, na hora que acontece essa interação, eles se aproximam e o sarcômero diminui. Então, um sarcômero contraído, ele fica diminuído, ok? E quanto mais forte é a contração, mais ele diminui. Beleza? Mas a gente vai falar isso daqui a pouco, quando a gente for falar de contração. Bom, beleza. Explicado isso, agora os tipos de fibras musculares. E isso cai muito, inclusive isso caiu na minha prova da UVV, os tipos de fibras musculares. Existem dois tipos de fibras musculares. As fibras musculares do tipo 1, que são as lentas, e as fibras musculares do tipo 2, que são as rápidas. Bom, as fibras do tipo lento
Por que elas são chamadas de tipo 1? Porque elas possuem a mioglobina do tipo 1, ok? Mioglobina do tipo 1. Além disso, vamos lá, elas são lentas. Então, qual a lógica? A lógica é o seguinte, elas são mais prevalentes em atletas que precisam de algum exercício de resistência, ok? Então, por exemplo, para correr uma maratona, para fazer um triatlo, natação, esses atletas possuem mais fibras do tipo 1, fibras do tipo lenta. Por quê? Porque essas fibras elas precisam de aguentar mais tempo, entendeu? Então, lógico, ela possui mais o quê? Precisa de mais energia. Se ela precisa de mais energia, ela precisa de mais mitocôndria para gerar energia, ok? Então, essas fibras elas possuem muito mais mitocôndrias do que as fibras do tipo 2. Além disso, elas possuem mais mioglobinas. O que são as mioglobinas? As mioglobinas são as células sanguíneas presentes no músculo, né? São como se fossem os responsáveis por trazer o oxigênio para o músculo. Okay? Elas trazem o oxigênio do sangue para o músculo, são as mioglobinas. E essas mioglobinas elas são células vermelhas, e é por isso então que as fibras do tipo 1 lentas são mais vermelhas do que as fibras do tipo 2, que são mais brancas. Por quê? Porque as fibras do tipo 1 possuem mais mioglobina, que é essa molécula que traz sangue, traz oxigênio do sangue para o músculo, ok? Porque precisa de quê? De mais oxigênio para fazer a produção do ATP, ok? E elas, além disso, lógico, possuem maior irrigação sanguínea, maior número de mitocôndrias, de mioglobinas e a miosina do tipo 1, ok? Enquanto as fibras musculares do tipo 2 são as fibras rápidas. Então, elas são mais prevalentes em esportes que precisam de explosão ou de muita força, como, por exemplo, uma corrida de 100 metros, né, que você precisa de explosão, ou então um levantamento de peso, que você precisa de fazer uma força bruta de uma vez só. Então, esses atletas eles possuem mais fibras do tipo 2. Por quê? Porque essa fibra, ela faz a contração, vamos dizer assim, mais rápido. Só que, em compensação, ela é menos eficaz. Ela é menos eficaz, só que mais rápida. Então, ela acaba rapidinho a força dela, entendeu? Então, essas fibras elas possuem menos mitocôndrias, possuem menor irrigação sanguínea e elas possuem miosinas do tipo 2. É isso que eu estou falando, essa diferença de miosinas que faz essa contração ser uma mais eficiente, só que mais lenta, e a outra menos eficiente, só que mais rápida. Por isso que em esportes que você precisa de explosão, você usa do tipo 2, porque ela é mais rápida, só que ela dura menos. Enquanto em esportes que você precisa de resistências, você usa não, né? Mas tem mais do tipo 1. Por quê? Porque ela é ela é mais lenta, só que ela é bem mais resistente, entendeu? A contração dura por muito mais tempo e ela demora muito mais para cansar, para fadigar também, entendeu? Então, um exemplo que eles sempre usam aqui é o caso, por exemplo, o Usain Bolt. O Usain Bolt, ele possui qual tipo de fibra a mais? As fibras do tipo 2. Então, se você pegar a perna do Usain Bolt, né, abrir e ver o músculo dele, o músculo vai estar praticamente branco. Por quê? Porque tem pouca mioglobina, você tem pouca irrigação sanguínea, ok? Então, a fibra vai ficando realmente branca. Enquanto se você pegar a perna daqueles corredores lá do Quênia, né, de maratonas e tal, você abrir, a músculo dele vai estar vermelhaço. Por quê? Porque eles possuem mais fibras do tipo 1, mais mioglobinas, mais irrigação sanguínea. Beleza? É isso daí. Só que é importante a gente lembrar que em pessoas normais, né, ou seja, em pessoas que não são atletas, essa quantidade de fibras do tipo 1 e fibras do tipo 2, geralmente, ela é muito igual, 50% de cada, basicamente, entendeu? E de acordo com o exercício que você faz, de acordo com um treino específico, elas podem mudar. Você pode pegar, ter mais fibras do tipo 1 ou do tipo 2. Isso pode ir variando, entendeu? Mas em pessoas normais, a quantidade é basicamente a mesma. E mesmo nesses atletas, eles não acabam totalmente
né, com as fibras do outro tipo. Por exemplo, o Usain Bolt não tem só fibras do tipo 2. Não, ele tem mais fibras do tipo 2. Então, você imagina, se ele levantasse do sofá para ir na cozinha, pegar uma água, ele ia morrer de cãibra. Entendeu? Então, eles também têm. Só que tem mais do outro tipo. O tônus muscular. O que é tônus muscular? Tônus muscular é uma contração inerente à sua vontade. Como assim? As fibras musculares esqueléticas, já disse, elas possuem uma contração voluntária. Voluntária, ou seja, você pensa, quero contrair e contrai. Quero mexer a mão, mexi. Só que mesmo assim, eles ficam numa contração inerente o tempo todo, para esse músculo exatamente não sofrer uma atrofia, entendeu? Então isso que é o tônus muscular, é essa contração que está ali no seu músculo mesmo com você não querendo, entendeu? Por isso que o músculo nunca está relaxado, o músculo nunca fica 100% relaxado, ele está sempre um pouquinho contraído, exatamente por causa desse tônus muscular. Aliás, ele mesmo assim ele não fica totalmente, mas uma condição que ele fica mais relaxado ainda quando você precisa de imobilizar, né? Quebra o braço, imobiliza o braço. E aí por isso que quando você tira lá o gesso e tal, o músculo está todo atrofiado, né? Exatamente por causa dessa imobilização mais forte. Beleza, tecido muscular estriado esquelético foi isso. Agora, tecido muscular estriado cardíaco. Bom, o tecido muscular estriado cardíaco ele é exclusivo do coração, ok? Não tem em nenhum outro lugar, somente no coração. A principal característica dele é a presença dos discos intercalares. O que são esses discos intercalares? Esses discos intercalares são estruturas presentes entre uma célula e outra. Entre uma célula e outra do músculo estriado cardíaco, você possui os discos intercalares. Por quê? Porque é o seguinte, no coração a gente possui uma estrutura chamada nó sinoatrial. O nó sinoatrial é o que faz a contração. É ele que transmite esse impulso elétrico para a contração. Porque, diferentemente do músculo estriado esquelético, o músculo cardíaco não é voluntário. Você não pensa, quero bater o meu coração, quero contrair o coração e vai lá e contrai. Não, ele é involuntário, ok? O músculo é involuntário. E exatamente o que gera, né, a contração nele é esse nó sinoatrial presente no próprio coração, ok? E aí, esse estímulo, então, ele precisa de se difundir por todo o coração. E esses discos intercalares permitem que esse estímulo vá passando de uma célula para outra e se difunda por todo o coração. É exatamente para isso que ele serve, ok? Algumas diferenças do tecido muscular estriado esquelético é que no estriado cardíaco você não possui células multinucleadas como no esquelético. Não, você possui aqui células só com, o Amabis diz, só com um núcleo, só que na realidade algumas possuem dois, tá? Mas tá, só com um núcleo, e esse núcleo está localizado centralmente na célula, ou seja, no centro da célula, beleza? Eles também possuem actina e miosina presentes no seu citoplasma, que fazem a contração. Não é tão organizado quanto no esquelético, mas também é organizadinho, beleza? E é isso que também confere a ele essas estrias, por isso que é tecido muscular estriado cardíaco, beleza? Eles possuem aquele endomísio, ou seja, aquela membrana que recobre as fibras, só que não possuem nem epimísio e nem perimísio, porque quando você estiver estudando o sistema cardiovascular, você vai ver que ele possui, apesar de não possuir perimísio e epimísio, ele vai possuir o pericárdio, o epicárdio, o endocárdio, por aí vai, beleza? Bom, é isso daí. É bem mais tranquilo. O maior era o tecido muscular estriado esquelético. E o tecido muscular liso agora. Bom, o tecido muscular liso, ele está presente aonde? Ele está presente em vários órgãos viscerais. Então, esôfago, estômago, intestino, útero, glândulas. O tecido muscular está presente nas glândulas também. Basicamente isso daí. Vasos sanguíneos, ele também está presente nos vasos sanguíneos. Os vasos possuem músculos.
beleza? Por aí vai. Bom, diferentemente dos outros tipos musculares, o tecido muscular liso, ele não possui essas estrias, por isso que ele não é estriado. Isso significa que ele não possui actina e miosina? Não. Ele possui actina e miosina, só que totalmente desorganizado. Tá? A actina e miosina estão presentes no citoplasma dele, só que muito bagunçadas. Beleza? As suas células, aqui sim, são uninucleadas, só tem um núcleo, e elas são fusiformes. Né? Elas vão se estreitando assim nas extremidades. Elas são fusiformes e são alongadas. Ok? Assim como o tecido muscular estriado cardíaco não possui epimísio e nem perimísio, mas possui endomísio. Ok? E, claro, sua contração é involuntária. Por isso que quando você deglute, né, o alimento, a água, enfim, vai passando pelo esôfago, ele vai fazendo aqueles movimentos peristálticos, mandando para o estômago e tal, sem você querer, né? É involuntário. Ok? Sim, um detalhe aqui, a sua contração é mais lenta do que no tecido muscular estriado esquelético. Só que ela é mais longa. Ela é mais lenta, mas é mais longa. Beleza? E foi isso também de tecido muscular liso. Ok? Depois eu vou mandar algumas imagens também para você comparar os tipos de tecido e tal. Algumas imagens histológicas, eu não sei se isso, enfim, é importante agora para você, não sei se cai, se eles dão aí, mas vou te mandar também para você ter uma noção melhor, tá? De como funciona isso. E agora vamos falar um pouquinho da contração muscular, ok? Bom, como que acontece a contração muscular? Primeiramente, a gente tá falando vou falar da contração do tecido muscular estriado esquelético, tá? Que é o principal, o que cai, né? O que eles gostam de cobrar, beleza? Bom, é o seguinte, nas fibras musculares estriadas esqueléticas, é você que controla, ela é voluntária. Então, quando você quer fazer algum movimento e tal, né, você manda um impulso nervoso para o seu músculo para que ele faça esse movimento, ok? Esse impulso nervoso chega no seu músculo através de uma estrutura chamada placa motora, ok? Placa motora. Então, da placa motora, esse estímulo vai passar para uma estrutura logo abaixo dele, que é exatamente essa membrana plasmática da fibra muscular, ok? Então, ele passa para o sarcolema, ok? Então, o disco motor, a placa motora está aqui perto do sarcolema, o impulso chega, passa para o sarcolema, ok? Chegou no sarcolema, ele vai se difundir e vai entrar aonde? Naquela invaginação do sarcolema que a gente falou lá no começo, que é o túbulo T, ok? Então, o estímulo vai e entra no túbulo T. Quando ele entra no túbulo T, ele despolariza uma estrutura que está grudada aqui no túbulo T, que é o retículo sarcoplasmático, ok? O retículo sarcoplasmático está basicamente grudado no túbulo T, ok? Então, o impulso nervoso entra no túbulo T e passa para o retículo sarcoplasmático, despolarizando a membrana dele. Quando esse impulso despolariza a membrana do retículo sarcoplasmático, o que acontece? Ele libera o que está presente nele. E o que está presente no retículo sarcoplasmático? O cálcio. Então, o cálcio que está presente no retículo sarcoplasmático passa para o citoplasma da célula, ou seja, o sarcoplasma, ok? Beleza, então o cálcio chegou no sarcoplasma. E agora? Bom, então quando esse cálcio está dentro da célula, está no citoplasma da célula, o que ele vai fazer? Aqui eu vou ter que explicar uma coisa antes. A actina possui aquelas moléculas que eu falei no meio delas, a troponina e a tropomiosina, ok? O cálcio chega e se liga na troponina, presente na actina, na troponina, ok? Quando ele se liga na troponina, acontece uma mudança na configuração da actina, de forma que a actina passe a expor o seu sítio de ligação à miosina. Okay? Então, quando
o cálcio se liga à troponina, acontece uma mudança na configuração, de forma que a actina passe a expor o seu sítio de ligação à miosina. Agora, é possível que aconteça a interação entre a cabeça da miosina e a actina, ok? Quando acontece essa interação, quebra-se uma molécula de ATP que está presente na cabeça da miosina, o ATP fica presente na cabeça da miosina. Aí, quando acontece a interação entre a actina e a miosina, essa molécula de ATP se quebra. Quando ela quebra, gera energia. E essa energia gerada faz com que a miosina faça exatamente esse movimento aqui, ó. A cabeça dela se curva, trazendo a actina para frente. Entendeu? Aí depois ela solta aqui e liga mais atrás na actina. Aí vai e empurra para frente de novo. E é exatamente isso que é a contração muscular. É esse movimento. Então, o cálcio entra na célula, se liga na troponina, presente na actina, mudando a configuração da actina, que passa a expor um sítio de ligação para a miosina. A cabeça da miosina, que tem um ATP, interage com a actina, quebra esse ATP, gera energia. E a energia faz com que a cabeça da miosina se dobre, empurrando a actina para frente. E isso é a contração muscular. Dessa forma, o sarcômero vai e faz o quê? Se contrai. Vai se contraindo e fica bem contraído. E o sarcômero contraído, né, é a expressão da contração muscular. Beleza? Bom, esse ATP que estava na cabeça da miosina veio da onde? Veio da mitocôndria, certo? Que gera ATP. E como que a mitocôndria produziu esse ATP? Produziu a partir do glicogênio, presente também na célula muscular. Só que, em determinados momentos, você está fazendo um exercício tão extremo, seus músculos já estão tão cansados, que esse glicogênio pode acabar. E se ele acabar, vai acabar a contração muscular? Não. Se ele acabar, vai entrar em ação uma outra forma de produzir ATP, que é a fermentação lática. A fermentação lática pode acontecer nos nossos músculos também, só que quando você não tem a presença de glicogênio. E a fermentação lática, ela produz também o ATP, só que em contrapartida, ela produz uma substância que é o chamado ácido lático. E o acúmulo desse ácido lático leva a dores musculares, que é a chamada cãibra, ok? E é exatamente por isso que quando você está em um exercício muito intenso, muito extremo, você pode sentir cãibra. Por quê? Porque isso significa que o seu músculo não tem mais oxigênio, ou então não tem mais glicogênio para quebrar, para gerar energia. E ele já está fazendo a fermentação lática e está acumulando ácido lático. Então é o momento de parar. Beleza? Basicamente esse é o processo da contração muscular, tá? Bom, então foi isso. Se tiver com alguma dúvida, pode me mandar aí que eu tento te ajudar. Beleza? Tamo junto.